Fala galera, análise de Grêmio 1, Bahia 0, pela 32ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, a gente já está quase atingindo a marca de 100 inscritos aí, então fica meu pedido para você me ajudar a chegar nesse número. E também peço para você deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes em campo, a gente vê aqui o Grêmio com 42% de posse de bola e o Bahia com 58%. Então aí uma superioridade para o Bahia que atingiu aqui um número relativamente alto para uma equipe visitante. Aqui embaixo a gente tem a distribuição média dos jogadores em campo, que vai ajudar a gente a entender se teve alguma equipe que pressionou mais o adversário contra o seu campo defensivo ou algo nesse sentido, e fica mais fácil da gente perceber isso se a gente substituir os jogadores por duas linhas que representam o avanço médio das equipes. Então a gente vai ver aqui um equilíbrio, né? A barra azul representa o Grêmio, a barra branca o Bahia, a gente vai ver um equilíbrio em relação ao meio de campo, então parece que as equipes se distribuíram mais ou menos da mesma forma em termos de avanço dentro do campo de jogo. Aqui embaixo a gente tem a concentração de jogadas no campo, então a gente vai ver aí também mais ou menos um equilíbrio, 25% das jogadas ocorrendo no campo de defesa do Grêmio, 48% no meio de campo e 27% no campo de defesa do Bahia. Porém, se a gente quebrar esses números entre as equipes, a gente vai ver que o Bahia dominou o meio de campo, né, com 28% do total de jogadas da partida e 20% do total de jogadas da partida pelo lado do Grêmio no meio de campo. Mas em termos de construção no ataque, a gente vê um equilíbrio. 11% do total de jogadas da partida foram do Grêmio no seu campo de ataque e 12% do total do Bahia no seu campo de ataque. Aqui embaixo a gente vai ter um gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos de jogo. A gente vê aí aparentemente um equilíbrio, né, entre barras azuis que representam o Grêmio e barras brancas que representam o Bahia, talvez um pouco mais de barras brancas, mas a gente vê aqui um trecho bem grande de domínio do Grêmio, ali perto dos 30 minutos do primeiro tempo. A gente vê aqui alguns trechos pontuais de domínio do Bahia, né, ainda ali perto dos 45 do segundo tempo, no início, do primeiro tempo, desculpa, no início do segundo tempo, e o Bahia também dominando o jogo praticamente ali dos 30 minutos do segundo tempo até o final. No segundo tempo a gente também ainda teve aqui dois picos aqui do Grêmio. Se a gente considerar aqui que um valor de 100 na intensidade do domínio representa, né, um domínio total da equipe mandante menos 100 da equipe visitante, tirando uma média entre todas as barras, a gente vai chegar no valor de menos 4, que mostra aí na média do jogo um leve domínio da equipe do Bahia. Aqui do lado direito a gente vai olhar para algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender como que as equipes desempenharam, né, em termos de construção e de finalizações. Então, começando pela expectativa de assistências, que é uma estatística que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols, a gente vai ver que o Grêmio atingiu aqui 0,55, um número relativamente baixo para uma equipe mandante, e o Bahia 0,92, um número relativamente alto para uma equipe visitante. Então a gente vê aí o Bahia com uma superioridade relativamente boa aí em termos de expectativa de assistências. Em termos de finalizações, 7 pelo lado do Grêmio, 19 pelo lado do Bahia, então uma superioridade grande do Bahia nesse quesito, que atingiu aqui um número bem alto para uma equipe visitante. E o Grêmio, por outro lado, um número bem baixo para uma equipe mandante. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem das finalizações em si. Então, para isso, a gente vai olhar para a expectativa de gols, que ajuda a gente a projetar o número de gols esperados por uma equipe com base na qualidade das oportunidades criadas, e para a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações. Então, a gente vê que, pelas oportunidades criadas, a expectativa era que o Grêmio marcasse 0,46 gols e o Bahia 0,94. Então, uma boa superioridade para o Bahia nesse quesito, né? Atingiu aqui um número mediano para uma equipe visitante e o Grêmio com um número bem baixo aí para uma equipe mandante. Mas quando a gente olha considera também a qualidade das finalizações, a gente vai ver que os números se equilibram. 1,01 de expectativa para o Grêmio, 0,95 para o Bahia. Então aí o Grêmio conseguiu equilibrar as estatísticas com base na qualidade das finalizações. A diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols vai dar para a gente uma dimensão do desempenho das equipes nas finalizações. Então a gente vai ver esse número aqui de 0,55 para o Grêmio, ou seja, a qualidade das finalizações dos
jogadores do Grêmio elevaram a expectativa de gols de 0,46 para 1,01, então o Grêmio foi bem nesse quesito. Pelo lado do Bahia, esse valor é de 0,01, ou seja, um desempenho neutro dos jogadores do Bahia nas finalizações. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros. Então aqui a expectativa era que o Grêmio marcasse 1,01 gols, marcou um gol, essa diferença é de menos 0,01, ou seja, um desempenho neutro do goleiro do Bahia, que tomou o número de gols esperados, com base na qualidade das finalizações que ele recebeu no seu gol. Por outro lado, a expectativa era que o Bahia marcasse 0,95 gols e não marcou nenhum. Essa diferença de menos 0,95 mostra um bom desempenho do goleiro do Grêmio, que tomou praticamente aí um gol a menos do que o esperado na partida. Aqui embaixo eu trago esses números em forma de gráfico para a gente entender um pouco melhor o que foi mais determinante na construção dos placares de cada uma das equipes. Então a gente tem aqui, pelo lado do Grêmio, a barra de oportunidades praticamente do mesmo tamanho da barra de finalizações, né? Então mostra aí que esses dois fatores contribuíram mais ou menos da mesma forma para a construção do placar do Grêmio, e um desempenho do goleiro adversário aqui praticamente nulo. Então o Grêmio chegou aí no seu gol, tanto dependendo das oportunidades que criou, quanto da boa qualidade das finalizações dos seus jogadores. Pelo lado do Bahia, a gente vê que tudo que o Bahia construiu em termos de oportunidades foi anulado pelo bom desempenho do goleiro do Grêmio, né? A gente tinha visto que na qualidade das finalizações o Bahia tinha sido, né, os jogadores do Bahia tinham sido neutros aí, praticamente não adicionaram expectativa de gols para o seu time com base na qualidade das finalizações. E para fechar a análise, se a gente olhar aqui para todas as estatísticas, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, são todas estatísticas que eu considero que ajudam a gente a entender a qualidade da partida. E pelo lado do Grêmio, a gente vai ver todas as estatísticas aqui com 3 estrelas ou menos, né? Atingiu aqui um número mediano no número de gols marcados, mas todas as outras com 2 estrelas ou menos. Pelo lado do Bahia, a gente vê aqui um bom número para a expectativa de assistências e para o número de finalizações. As demais estatísticas aqui de expectativa de gols com 3 estrelas e nenhum gol marcado pelo lado do Bahia. Então, a princípio, aí uma partida de mediana para baixo, né? A gente já viu aí em outras análises mais estatísticas com 4 ou 5 estrelas, tanto para a equipe mandante quanto para a equipe visitante. De qualquer forma, um bom resultado para o Grêmio, que venceu o jogo por 1-0. Então, fechamos aí mais uma análise de Grêmio 1, Bahia 0. Espero que vocês tenham gostado e fica aí meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!